Quando minha alma se encontra em provas e te busco e não posso achar, surge um grito da alma que clama. Põe em tuas mãos, meu Senhor, sobre mim. Põe em tuas mãos, meu Senhor, sobre mim. Põe em minha alma este mesmo sentir. Dá-me graça para obedecer, dá-me forças para vencer. Minha alma sofre, meu corpo também, por sentir tua chamada em mim. Não é possível seguir te ocultando, não é possível tua voz resistir. Põe em tuas mãos, meu Senhor, sobre mim. Põe em minha alma este mesmo sentir. Dá-me graça para obedecer, forças para vencer. Muitas almas perecem sem Deus
Jesus quem nos dá alegria. É Jesus quem sempre vem nos confortar. Ele nunca deixa só os seus filhos. Em suas mãos queremos hoje descansar. Em suas mãos buscamos forças. Em suas mãos buscamos paz. Que segurança ter amigo tão bom, tão bom. A vida então depomos em suas mãos. Em suas mãos buscamos forças. Em suas mãos buscamos paz. Que segurança ter amigo tão bom, tão bom. A vida então depomos em suas mãos. In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet that despised church. Hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow heart. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, her dad, Howard,
Edward, all the old sainted friends who took the way back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord, by and by we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail the wide sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Bíblia para Cristo de volta. And he made a tape of it, and I heard it playing. E ele gravou uma fita sobre isso. E eu a ouvi tocando. Did you enjoy that little old Southern talk? Vocês gostaram dessa palestra sulina? Said down here in North Carolina, or he said, Disse, aqui na Carolina do Norte, e disse, oh, I just love that. Them old Southern people. oh,
Eu gosto demais disso, dessa gente sulina. And the Lord just blessed him on it. E ele disse, o Senhor o abençoou nisso. He said, I know you say you don't preach doctrine, Brother Branham, only to your congregation. He said, we're part of your congregation. Disse, sei que disse não pregar doutrina, irmão Branham, só para a sua congregação. Disse, somos parte da sua congregação. Ah. So that was right cute in him to say that. Assim que foi engraçado ele dizer isso. And now, there is a picture, I think maybe it's on the bulletin board this morning. E agora tem uma foto, acho que talvez esteja no quadro de avisos esta manhã. If it's not, Billy will put it on there. Se não estiver, Billy a colocará ali. Many times it's been said, when I first started speaking, that they said, you just imagine, Brother Branham, that you see that light, light. Muitas vezes foi dito no princípio, quando comecei a falar, que diziam, o senhor só imagina, irmão Branham, que vê essa luz. There's probably hardly, there might be some left here, the old timers that remembers back before the pictures was ever taken of it. Provavelmente quase não. Talvez restem alguns aqui, o pessoal do tempo antigo que se lembrem antes das fotos dele terem sido tiradas. Is there any here that remembers me saying that way long time ago? Tem alguém aqui que se lembre de eu dizer isso faz muito tempo atrás? Look, just about 4 or 5 hands. Sister Spencer here, and Sister Slaughter, and brother here, and brother over there. Olhem, só umas 4 ou 5 mãos. A irmã Spencer aqui, e o irmão e a irmã Salter, e o irmão aqui, e o irmão lá. It's just about 5 or 6 of the old timers left. Só restam 5 ou 6 do pessoal do tempo antigo. Now, after a while, the mechanical eye of that camera caught that picture. Pois agora, depois de um tempo, o olho mecânico daquela máquina captou essa foto. So it went to Washington, D.C., and went through the examiners and come back, not double exposure, nothing. Então foi para Washington, D.C., e passou por examinadores e voltou. E não houve exposição dupla ou nada. It said the light struck the lens. Disse, a luz chegou à lente. That's George J. Lacey. You got his name signed. Esse foi George J. Lacey. Vocês têm o nome dele assinado, hein? Estão vendo? Well, then, many times you hear look out and say, there is a dark shadow over this person. It's shadowed to death. Pois então, muitas vezes se ouve, olha e vê, tem uma nuvem escura sobre esta pessoa. Uma sombra o cobre para a morte. How many's heard me say it many times, see? Many times. Quantos já me ouviram dizer isso muitas vezes? Está vendo? Muitas vezes. Well, it happened to be that the camera caught that. Ora, aconteceu que a máquina captou isso. And so we got that here. E assim temos isso aqui. A lady that come to a sister and had told her in the meeting in Carolina, where we had such a wonderful meeting at Southern Pines. Uma senhora que procurou uma irmã e havia lhe contado na reunião na Carolina, onde tivemos uma reunião tão maravilhosa em Sulphur Pines. And there, the lady was dying with cancer on both breasts. E aí a senhora estava moribunda com câncer em ambos os seios. And the doctors had give her up to die. E os médicos a tinham desenganado. And the lady just reached down and took her picture, just as I told her who she was and where she come from. E a senhora pegou e tirou a foto dela justo quando eu disse quem era ela e de onde era. And I said, there is a dark shadow over you. You're shadowed to death. E eu disse, tem uma sombra escura sobre a senhora. A sombra cobre para a morte. And the lady just snaps the picture of this
and there it is on the mechanical eye of the camera, gets the shadow of death. E aquela senhora simplesmente tirou a foto disto. E aí está. O olho mecânico da máquina pegou a sombra da morte. If any of y'all seen the Ten Commandments and saw the death angel, how it swept in that dark, gloomy looking shadow, it's on this picture. Tem alguém de vocês, todos vocês, que já viu os 10 mandamentos e viu o anjo da morte como passou aquela sombra escura de parecer sombrio? Isso está nesta foto. And I think it's on the bulletin board now. If it's not, Billy can hear me while have him put it on the bulletin board. E acho que Boa noite, amados, preciosos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus nos permite estarmos juntos para adorarmos ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos, amado Deus, porque dentre tantas coisas que fizemos neste dia, Senhor, há uma coisa tão maravilhosa para nós fazermos neste instante: cantar hinos, louvar o teu nome, ter companheirismo ao redor da tua palavra. Tão bom, tão maravilhoso para nós termos esta rica oportunidade, esse privilégio, grande privilégio, Senhor, de assentarmos juntos aqui com os nossos irmãos em lugares celestiais e te adorar e ouvir a tua voz tão clara nos nossos ouvidos, Senhor. Abençoa-nos, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração nesta noite, aceita, Senhor, as nossas ofertas. Pai, dá-nos um momento especial, maravilhoso, nós pedimos, ajoelhados ao pé da cruz, com o perdão dos nossos pecados, clamando pelo perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Senhor, graças a Deus. Eternamente Jesus cuida de você, cada passo, cada milha no caminho, como a mãe do seu bebê cuidando. Cada passo está perto de você. Quando fraco ou quando forte, quando certo ou errado, na alegria ou na dor, quando ganha ou quando perde, eternamente Jesus cuida de você. Cada passo, cada milha do caminho, como a mãe do seu bebê cuidando. Cada passo está perto de você. Aleluia, graças a Deus. O corinho de número 26, nós vamos cantar Seguindo a Jesus. Corinho de número 26. Seguindo a Jesus, passo a passo estou, em cada momento, muito feliz eu sou.
eu deixo o futuro para Ele cuidar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho, mas vem me guiar. Na sombra de Cristo não temo andar. Momentos e horas não vejo passar. Eu quero só hoje um passo andar. Estreito é o caminho, mas vem me guiar. Na sombra de Cristo não temo andar. Momentos e hora não vejo passar. E quero só hoje um passo andar. Aleluia! Nós vamos cantar também, número 98, Paz Real. 98, hino 98 do nosso inário do cantor cristão, é o número 514 do nosso inário número 98. Oh, quando o momento chegar de eu ir com Jesus habitar, em paz eu verei meu Senhor, em todo o seu resplendor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Que graça real e eficaz, a qual me outorgou plena paz. Mercê que meu bom Salvador me dispensou com amor. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Em Cristo há perfeito perdão, há nele real salvação.
há nele também essa paz que agora me satisfaz. Paz, paz, sim, paz, hei de gozar afinal, quando eu com Jesus me encontrar no reino celestial. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos orar, por favor, irmão Kainan, venha aqui fazer esta oração, por favor. Vamos orar pelo livro de oração, agradecer a Deus pelo encontro nacional de pastores em Goiânia, que foi uma bênção e tudo correu bem. Vamos agradecer a Ele por esta grande bênção que nos tem elevado. A noiva de nosso Senhor Jesus tem crescido depois de mais um encontro nacional de pastores. Vamos lembrar também dos nossos irmãos que não puderam estar presentes e também do evento que vai acontecer no Recanto Formoso, em Campinas, neste final de semana. Vamos orar juntos com o nosso irmão. Senhor Jesus e Pai Celestial, Obrigado. obrigado por este encontro maravilhoso, ó Deus. Obrigado por cada bênção que o Senhor nos tem dado, pela graça do Senhor de poder reunir, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra, culto após culto, Senhor, e o Senhor estar falando conosco. Ó Deus, nunca nos deixe, Senhor, nunca deixe que nós te deixemos, porque o Senhor nunca nos abandona. É o homem que deixa o Senhor, Pai. Mas que nossos corações, ó Deus, sejam quebrantados, ó Pai, para estar sempre aos Teus pés, sempre próximo do Senhor. E que o Senhor possa conceder a cura, ó Pai, a libertação, ó Deus, e cada necessidade, os nomes neste livro de oração. Ó Deus, talvez precisando de alimento, de alguma necessidade, ó Deus, que o Senhor conhece, nós entregamos a Ti. Entregamos também estes final de ano, ó Pai, o sítio Formoso, ó Deus. Cada evento, ó Pai, abençoa tudo, Senhor, cada viagem, ó Pai. Cada culto, Senhor, cada momento lá no sítio. Também a passagem de ano, ó Pai, em cada igreja, ó Pai, que seja uma bênção, o Senhor esteja conosco, ó Deus, neste culto, ó Pai. Entregamos ao Senhor, pastor, ó Pai, que o Senhor dirija a Tua palavra, ó Deus, e usa mais uma vez ao nosso favor, e nós desde já Te agradecemos e pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Aleluia.
Boa noite com Jesus, amados irmãos. Deus nos ajude nesta noite, nos dê mais uma porção vivificada nos nossos corações. Mais uma porção sendo vivificada nos nossos corações. Nós perdemos um irmão aqui na terra, né, irmão? Nosso amado irmão, pastor Sebastião de Oliveira, partiu para o Senhor esta semana. Qual foi o dia mesmo que ele partiu? Partiu para o Senhor. Eu tenho a memória fraca para guardar datas, mas nós tivemos no velório e no sepultamento do nosso irmão, pastor Sebastião, que alcançou uma longevidade, né? 83 anos. Ia completar 84, eu creio. E eu não pude estar no encontro desta vez em Goiânia. E aí nós vamos vendo por que não estivemos no encontro, né? O pastor Ederson nos ligou e pediu para estarmos lá representando ele e a igreja de São José dos Campos. E Deus nos ajudou ali, onde familiares estavam ali presentes. Nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus para eles, pregar a mensagem, e estivemos a equipe, né, do pastor Ederson. Eu, né, irmão Odair, irmão Valmir Carvalho, e mais alguns irmãos estavam ali. Eu penso bastante nestas coisas quando acontecem algumas coisas, como aconteceu do nosso irmão partir, e ao ver a mão de Deus se movendo, nós sentimos bastante coragem, bastante encorajados. Deus operando de uma forma tão simples, mas da forma que Ele quis. E tudo sob o controle de Deus. Nós vamos ficar de pé, fazermos um silêncio em memória da morte do pastor Sebastião de Oliveira, 83 anos, praticamente eu considero como um missionário, né? Ele pregou para muitas pessoas, levou muitas pessoas a crer no profeta de Deus, bastante mesmo. E está do outro lado agora, né? Vamos fazer um pouquinho de silêncio em memória do pastor Sebastião de Oliveira. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê, somente crê. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém. Nós vamos ler nossas Bíblias. Que Deus console o coração
Irmã Terezinha, né, a esposa dele, cuidou dele todo esse tempo. E Deus console a irmã Terezinha. Nós vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, uma porção da Escritura, e meditarmos um pouco na mensagem do profeta de Deus. Versículo 32 do livro de Hebreus, capítulo 11. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites e cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Podeis vos assentar. Conseguiram ser fortes, mesmo sabendo que eram fracos. Eles eram fracos. Eles sabiam quem eles eram. Abraão sabia que ele era fraco. E ele mostrou que era fraco quando ele mentiu para o rei que Sara era sua irmã, para não ser morto pelo rei Abimeleque. Ele mostrou que ele era fraco. Mas a evidência da sua força foi também projetada, se eu poderia dizer assim, porque ele carregava algo por dentro. Era a unção de Deus dentro dele. A força de Deus estava dentro dele. Nós compararemos ele com a madeira de gofer, fraca, esponjosa. Mas o betume que Deus mandou Noé betumar aquela madeira de gofer se tornou forte e venceu os desafios do dilúvio. Abraão também, fraco, em fraqueza, mentiu, mas dentro dele tinha algo forte que o sustentava, algo forte que o defendia, algo forte que o protegia. Abraão tinha algo por dentro dele que representava ele forte, perfeito e vencedor. Foi evidente isto, foi evidente. O rei Abimeleque disse: Senhor, o senhor sabe que eu sou um homem íntegro, eu sou sincero, Senhor,
Deus apareceu ao rei e disse: se você deitar com esta mulher, você é um homem morto. Havia algo perfeito e forte que defendia Abraão. O profeta de Deus para esta era, nosso amado irmão William Marion Branham, sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ele disse, ele fez esta afirmação: devolva esta mulher para ele. A mulher é dele. Devolva Sara para ele. Mas Senhor, ele mentiu. Ele é o meu profeta, disse Deus. Ele é meu profeta. Devolva ela para ele. Se você possui ela, você é um homem morto. Devolva ela para ele e peça para ele orar por você, tá bom? Ele é meu profeta. Ele é o meu servo. Em outras palavras, Deus disse, eu sei que ele é fraco, mas ele é meu profeta. E eu represento ele. Eu testifico que ele é fraco, mas eu moro dentro dele. Eu sou forte e eu sustento ele com minha força. Ele é meu escolhido. Ele foi escolhido para realizar uma obra para mim. Entrega a mulher para ele. A mulher é dele. E peça para ele orar por você. Não é maravilhoso isso? Saber que nós somos fracos. Cada um de nós somos fracos. É a perfeita força de Deus por uma perfeita debilidade. Aleluia. No parágrafo 253 da mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. 252. 250. Deus ultrapassou os grandes. Deus passou por cima dos grandes, dos fortes pregadores intelectuais e colocou sua mensagem em um pequeno rapaz que afirmava não saber nada. Porém, o que ele fez? Eles deram um teste para aquele rapaz que não sabia muita coisa. Agora diga o mesmo que eles disseram, falando do profeta Micaías. Um rapaz que não era teólogo, não tinha teologia. Um fraco. Mas que tinha a força, tinha Deus por dentro. E deram um teste para ele, para ver se ele ia falar e obedecer os homens, ia obedecer os intelectuais. Nós lembramos do apóstolo Pedro, quando ele chegou em um lugar que ele teve que tomar uma decisão de servir a Deus ou a servir os homens. Ele disse, é muito melhor, é muito mais importante, é muito mais necessário obedecer a Deus do que obedecer os homens. E deram um teste para Micaías, fala a mesma coisa que nós falamos, tá bom? Nós somos 400 profetas intelectuais, um colocou um chifre de ferro em sua cabeça e saiu profetizando. Ah, meu Deus! Quantos pentecostais, por motivos de dons, não obedecem à voz de Deus e dizem assim, olha, eu sou muito abençoado, eu falo em línguas, eu faço isso, olha, cuidado. Eles eram 400 profetas vindicados, homens, teólogos, eruditos, e Micaías era um simples, pequeno rapaz, diz o profeta. Deus ultrapassou os grandes, passou por cima dos grandes pregadores intelectuais e colocou a sua mensagem em um pequeno rapaz que afirmava não saber nada. Porém, o que ele fez?
Ele foi a manifestação da voz de Deus naqueles dias. E eles deram um teste para ele e falaram, fala o que nós falamos, nós somos 400, nós estamos todos unidos aqui, ó, unânimes. Fala o que nós falamos, você vai conseguir favor com o rei também, você vai ter um melhor salário, você vai ter uma igreja maior. Mas Micaías se colocou de pé e disse, eu direi o que Deus colocar em minha boca, somente eu direi o que Ele colocar na minha boca, nada mais. E eles disseram, se você quer se tornar forte agora, se você quer ser forte, Micaías, os 400 disseram para ele, você quer ser forte? A força de Deus é diferente da força humana. A força de Deus é muito mal entendida. A força de Deus, quando surgiu um grande desafio para Israel, não estava naquele grande homem gigante, Golias. A força não estava ali, mas a força de Deus, ela não é compreendida pelos carnais. A força de Deus estava em um pequeno garoto chamado Davi. E Satanás se jactancia. Ele arrasta a mala, como nós dizemos, quando ele começa a vencer. E aquele gigante, Golias, gritava e bradava e humilhava o povo de Deus. Com sua voz forte, com seus braços fortes, com sua lança enorme, como diz a Bíblia, podia espetar Davi e levantar ele. E ele falou isso mesmo, ele falou, eu vou espetar você com a minha lança, eu vou colocar você na árvore para os corvos comer sua carne. Ele era capaz de fazer o que ele estava falando, segundo o seu conhecimento, segundo a sua teologia, segundo a sua habilidade de guerrilha. Mas a força de Deus estava dentro de um garoto chamado Davi. E ele não teve medo. Quando esta força de Deus está dentro de nós, todo medo desaparece. Da fraqueza tiraram forças. Na onde que Davi tirou tanta força? Na onde que ele arrumou tanta força? Mais tarde ele escreveu os Salmos, ele disse, ora, diga a Israel, se não fosse o Senhor Deus que estivesse do nosso lado, há muito que nós teríamos sido consumidos, sucumbidos, mortos pelos nossos inimigos. Ora, Israel, se Deus não estivesse do nosso lado, se Jeová, o grande Deus, não estivesse conosco. Mas Davi não se intimidou. E quando aquele gigante correu para cima dele, ele não correu não. Ele correu para cima do gigante e o matou, e nós sabemos a história. Porque ele tinha algo dentro dele. Ele não tinha força, ele não era páreo para lutar contra aquele gigante. Mas ele tinha uma força dentro dele que era mais do que capaz, e a evidência ficou clara, porque aquele gigante caiu e ele cortou o pescoço daquele gigante. Olha, disseram para Micaías, aqueles 400, se você quer se tornar forte agora, lembre-se que você não é nada, hein, Micaías? Você simplesmente é um tipo de fora de ordem, você é um desajeitado aqui no nosso meio, tá bom? Mas se você falar o que nós falamos, você não tem nem boas maneiras para falar no púlpito. Você não tem nem boas maneiras para... Você não sabe nem conversar direito, Micaías. Ora, Micaías, por favor, eles disseram para ele. Você não sabe nem usar expressões claras que as pessoas entendem. Para com isso, Micaías. Mas se você é um fora de ordem aqui, garoto. Lembre-se,
Você foi expulso das organizações. As organizações não quiseram você mais, Micaías. As organizações não suportaram essa maneira sua de conversar e de falar no culto. Você não tem nem boas maneiras. Você quer ser grande? Nós podemos reconsiderar isso, Micaías. Nós podemos trazer você de volta para o nosso companheirismo de novo, Micaías. Se você simplesmente concordar conosco, você fala o que nós falamos e você volta para o nosso companheirismo de novo com força. Você vai ter igreja maior, você vai ter favor com o rei. O rei vai ficar feliz com você e satisfeito, Micaías, se você agradar a ele. Fala o mesmo que nós falamos, Micaías. Nós estamos vivendo uma crise, Micaías. Fala o mesmo. Estamos todos a ponto de termos uma grande campanha agora, enorme, todos juntos, unidos. Se você simplesmente concordar comigo, o rei disse. Parágrafo 252, Micaías disse, eu não direi nada, a não ser que Deus tenha me dito. Eu só vou falar o que ele colocar na minha boca. Eu não vou me comprometer com nada. O profeta pergunta, você poderia esperar de um homem de Deus um comprometimento com aqueles homens e ir contrário da voz de Deus? Você consegue ver isso? Nunca. Um homem de Deus jamais se compromete com nada, diz o profeta. Ele só menciona a palavra de Deus. Você pensa que um homem de Deus se compromete batizando as pessoas em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, quando este batismo nem existe na Bíblia? Nenhuma pessoa no Novo Testamento foi batizada em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você pensa que um homem de Deus, que ouviu a voz de Deus, que tem o Espírito de Deus dentro dele, vai se comprometer com isso? Nunca! Ele vai batizar conforme Pedro batizou, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai batizar conforme Paulo batizou em Atos 19, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não vai se comprometer com nada, a não ser, ele vai somente se agarrar totalmente à palavra de Deus e vai pronunciar ela do jeito que ela é. Um homem de Deus não quer favor com ninguém. E eles disseram para Micaías mais ainda, mas você é fraco, Micaías. Você é de família pobre, rapaz. Você sabe que nós podemos te ajudar, rapaz. E Micaías disse, não me importa. Eu não estou esperando nenhum favor de homem. Eu não estou esperando favor de homem algum. Não! Eu somente vou dizer o que Deus colocar na minha boca. Deus passou por cima de todo aquele grupo de 400. Sim, Senhor! Sua verdadeira posição fez isso. Passou por cima da mente dos 400 e deu o assim diz o Senhor para um garoto, para um homem, segundo a teologia do dia, um homem insignificante, sem letra. Mas Deus passou por cima dos 400 e deu o assim diz o Senhor para Micaías. E eles creram no assim diz o Senhor? A maioria fica com o assim diz o Senhor? A maioria fica? Não fica. É só a minoria que fica com assim diz o Senhor. A minoria. O profeta de Deus para esta era, ele usou uma expressão, eles são os poucos desprezados do Senhor. É os que estão com assim diz o Senhor. É os que estão ouvindo a voz de Deus. É os que estão obedecendo a voz de Deus.
sempre foi lá no passado e sempre vai ser a minoria. Você pensa que eles aceitaram? Você pensa que eles creram no assim diz o Senhor, aqueles 400? Não, Senhor. Eles disseram, aquele não é o assim diz o Senhor. Eles não sabiam o que era o assim diz o Senhor. Deus revelou. Oh, meus irmãos, quão importante é isto. Quão importante é ser revelado acerca da voz de Deus em todos os tempos. É feliz quem tem a revelação. Oh, Pedro foi feliz com aquela revelação que ele teve. Ele foi feliz, ele foi bem-aventurado. Quando aqueles 70 abandonaram o Senhor Jesus, porque não tiveram uma revelação, não souberam o que era a voz de Deus naquele dia, não souberam o que era o assim diz o Senhor naquele dia, quando Jesus estava na terra. E eles foram embora e abandonaram Jesus. E Jesus olhou para os 12 e disse, e vocês não querem ir também não? A maioria foi embora. A maioria se foi. Mas Deus tem suas testemunhas em todo tempo, a todo instante. E Pedro e Jesus disse, e vocês não querem ir também não? E Pedro, o profeta, se expressa com tanta precisão. E Pedro, diz o profeta, citou aquelas notáveis e brilhantes palavras, espiritualmente falando, não carnalmente falando, notáveis palavras. Para onde iremos nós, Senhor? Somente de ti procede palavras de vida eterna. Quão importante é a revelação. O pastor Cleomar falou ontem, a revelação, lendo a mensagem, a revelação nunca pode ser super enfatizada. Nunca. Nunca. É algo sublime. É algo superior a tudo. A revelação é a maior arma que um cristão tem. Ele sabe quem é o seu Senhor. Ele sabe quem Ele é. Ele sabe de onde veio. Ele sabe para onde Ele vai. Porque a Bíblia mostra para ele. Ele é revelado acerca das Escrituras. O verdadeiro cristão sabe dar o primeiro passo, que é o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. O crente genuíno, quando ele olha para as Sagradas Escrituras, eu quero ser batizado. Mas eu quero ser batizado. O crente revelado, ele não discute. Eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta de Deus para esta era, sendo um pregador batista como ele era, quando ele resolveu batizar nas águas, o batismo, santo batismo, ele chegou para o pastor dele e disse, Dr. Davis, eu quero ser batizado, mas eu quero ser batizado do jeito que Pedro batizou. O senhor batiza eu do jeito que Pedro batizou? Revelação! Revelação! Dando o primeiro passo. E o pastor dele prontamente batizou ele no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele deu o primeiro passo certo. Ele não agradou ninguém, não. Não me importa o que vocês possam fazer, disse Micaías. Eu não quero favor com homens, não, disse Micaías. Eu quero obedecer a Deus. Bem, eles te levarão de um país ao outro num avião. E você vai ter favor com eles, rapaz. Se ajunte com eles, Micaías. Eles farão qualquer coisa por você, se você simplesmente disser o que eles disseram. Se você simplesmente concordar com o que eles concordam. Não, eu somente direi o que Deus colocar em minha boca.
Deus passou por cima de todo aquele grupo de 400 e o Senhor, sua verdadeira posição, fez isso, ultrapassou os 400 e deu, assim diz o Senhor, para um homem que não era tão sofisticado e moderno, chamado Micaías. Então creram eles no assim diz o Senhor? Não creram. Eles disseram, aquele não é o assim diz o Senhor. O nosso seminário não ensina conforme ele falou. Bem, aqui está o nosso bispo, grande bispo de renome, que já deu a palavra e vai ser assim. Esse aqui, a palavra desse bispo aqui é o assim diz o Senhor. Ele escreveu o ritual, ele é escritor, ele é isto, ele é teólogo, ele é aquilo, e ele já disse o que é o assim diz o Senhor, e nós cremos nisso. E o que o Micaías está falando aí não é assim diz o Senhor, não. Nós todos nos juntamos, somos unidos agora num grande grupo, nessas escolas. Deus está conosco. Por onde passou Deus? Por cima de nós, para ir até esse homem aí, Micaías? Micaías disse, algum dia vocês verão. Correto. Oh, meus irmãos, algum dia, Deus ajude que não seja tarde demais. Muitos verão que o assim diz o Senhor para esta era esteve tão perto deles e eles rejeitaram assim diz o Senhor. Depois que rejeitam assim diz o Senhor, só resta juízo, só resta condenação. Ah, mas nós estamos indo tão bem. Às vezes o julgamento vem em forma de prosperidade. É verdade isso, é verdade. Se tornam prósperos financeiramente. Maiores, num grupo maior, mais dinheiro, mais isto, mais aquilo, mas pobres do assim diz o Senhor. Não tem o assim diz o Senhor. Esta é a característica da era de Laodiceia. A Bíblia diz que ela diz rica, está enriquecida e de nada tem falta, mas não sabe que é miserável, pobre, cega e nua, e não tem conhecimento disso, porque não tem revelação, porque não tem o assim diz o Senhor, porque não ouviu a voz de Deus através do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Era enganosa a era de Laodiceia. Por onde passou Deus sobre nós para ir falar com esse homem aí? Algum dia vocês verão. Por onde passou Deus de tantos grandes homens eruditos para falar com este William Branham. Ele não tem nem 8ª série, ele só tem o 7º grau. Por onde passou? Um dia vocês verão. Um dia vocês verão que a voz de Deus ecoou nesta era de Laodiceia, através do vaso escolhido por Deus. 7º anjo de Apocalipse 10:7. Malaquias 4, versículos 5 e 6 se cumprindo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. O coração dos filhos aos pais. Converter o coração dos filhos aos pais apostólicos. Este é o ministério do 7º anjo, que está pregando a mensagem, que trouxe a mensagem, a 7ª era da igreja, era de Laodiceia.
A igreja se perdeu, a igreja se distanciou de Deus, a igreja foi atrás de doutrinas humanas, a igreja foi atrás de dogmas, foi atrás de credos e dogmas. Aqueles animais comeram a árvore noiva, a aruga, o pulgão, aqueles animais, mas havia uma promessa de Deus: no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde haverá luz. Eu vou enviar Elias, meu profeta, que vai restaurar todas as coisas. Eu vou enviar Elias, e ele não vai concordar com as doutrinas e credos desses pregadores intelectuais, milhares deles. Ele vai sozinho, mas ele vai trazer a mensagem, ele vai falar somente o que eu colocar na boca dele. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Eu vou revelar para ele os 7 selos do Apocalipse. E ele vai trazer estes 7 selos para a igreja noiva. E ela vai crer nestes 7 selos. E ela vai se preparar. Ela vai estar pronta para o arrebatamento, para quando vier, diz Deus. Ele era fraco, Micaías era fraco. Porém, dentre todos aqueles 400, Micaías era o mais forte de todos. Por que que ele era mais forte? Porque ele tinha a palavra do Senhor dentro dele. Ó, irmão, que diferença faz sobre qualquer outra coisa, desde que você tenha a palavra de Deus com você? O profeta diz que foi um homem ungido. Jesus na terra, um homem ungido. Hoje é o quê? Um povo ungido. A noiva de Deus ungida. Ungida com o quê? Com a palavra do Senhor Jesus. Ora, diga, irmão Brana, parágrafo 258. Me diz uma coisa, irmão Brana, se você comprometer o nome de Jesus para o batismo, bem, teremos uma grande reunião lá em Chicago ou em outros lugares, aí você para de pregar o batismo em nome de Jesus, irmão Brana. Nós vamos ter uma grande reunião lá em Chicago, você pensa que ele vai fazer aquilo? Nunca. Não me importa onde vocês se reúnam, não importa o que vocês façam, irmão, permaneça com assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é a sua palavra. Eu quero que alguns deles venham e me digam onde este batismo que eu prego está errado, diz o profeta. Parágrafo 259 da mensagem: perfeita força por perfeita debilidade. Eu quero que eles digam, eu quero que eles encontrem comigo. Venham, profeta, os desafio. Me mostre que eu estou errado ao batizar as pessoas no nome de Jesus Cristo. Me mostra dentro da Bíblia onde eu estou errado. Nenhum pregador daquele pôde fazer frente para o profeta de Deus. Ele era escriturístico. Mostra-me na palavra de Deus onde isso está errado. Sim, eles não agarrarão aquilo. Não, Senhor, eles não vão obedecer a palavra. Porém, isto é o assim diz o Senhor. O conselho do profeta para nós: permaneça com isto. Se cada um deles te expulsa, permaneça crendo neste batismo em nome de Jesus Cristo. Não me importa quão fraco você se torne, quão discriminado você se torne, quão pequeno você fique diante deles. Mas quando você se tornar fraco, vazio, Deus te encherá do Espírito. Deus te dará graça. Deus fará de você um Davi vencedor.
Quando eles te expulsam, Deus te abraça, Deus te aceita, Deus te quer, Deus te ama, Deus te enche do Espírito Santo, Deus te dá graça para prosseguir. Recordem, parágrafo 260, são os refugos que Deus sempre escolhe para trabalhar para Ele. Refugos. 260, você pode ler isso em sua mensagem. Isso é verdade, irmãos. Porque os refugos não têm dignidade. Os refugos reconhecem que não são nada. Os refugos reconhecem que são pecadores. Recordem, são os refugos que Deus sempre escolhe para trabalhar para Ele. Os ninguéms. Então Ele faz dele alguém para a sua glória. Talvez eles não saibam disso nesta vida, mas saberão na que está por vir. Vejam, é isto. Ele deu assim, diz o Senhor. Ele permaneceu com a palavra. Ele tinha a mensagem correta. Micaías tinha. Deus lhe deu uma visão. O restante dele não teve nenhuma visão. Deus não mostrou nenhuma visão para eles, para o restante deles, 400. Vem, mas ele mostrou uma visão para Micaías. Por quê? Porque ele permaneceu com a palavra de Deus ali. Ele permaneceu com a palavra. Ali é onde temos visto sinais e maravilhas. Por quê? Os demais estavam somente imitando. Imitação. Imitando isto. Porém, ele permaneceu firme com a palavra. Agora nós apressaremos, diz o profeta. Parágrafo 267. Quando o ministério de Deus se torna sobrenatural, as críticas aumentam. Quando você jovem se torna mais espiritual, os carnais vão começar a dar pedradas em você. Quando um ancião, quando um pregador se entrega nas mãos de Deus, e ele fala somente o que Deus manda ele falar, ele passa a ser mais perseguido do que nunca. E eu imagino alguns dos grandes sujeitos dizerem, parágrafo 267 da mensagem Pequena Força, Perfeita Força por Perfeita Debilidade. E eu imagino alguns dos grandes dizerem, você sabe de uma coisa? Elias é um neurótico. Ele é um neurótico. Vivendo ali fora no deserto, ficando no bosque a maioria do tempo, vindo com um pedaço de pele de ovelha enrolado no seu redor. Que coisa! Ele é um neurótico. E então, condenando as mulheres. Eu nunca vi tal coisa como essa. Vocês não têm nada a ver com ele. Não coopere com ele, não. Não assista a pregação dele, não. Porque a mensagem de Deus, ela mencionada pelos seus servos, ela é simples, mas ela é poderosa em si mesma. Para transformar vidas, para curar, para libertar, para dar o Espírito Santo na simplicidade da mensagem. Sem nada sofisticado. Bem, a ação ministerial, a associação ministerial tem se juntado. Vocês sabem, disseram, não tenha nada a ver com ele. Deixe-no sozinho. Ele chegará ao fim de sua sabedoria. Deixem-no. Deixem que ele fique gritando com seus próprios miolos e tudo. Deixem ele sozinho. Porém, o velho Elias, andando retamente com Deus,
permaneceu com a palavra. Eles tinham uma pequena reunião ali embaixo. Ele olhava através da audiência e dizia: todos vocês, Jezabéis! Oh, que audácia! Nunca mais ouvirei aquele homem novamente. Eu não quero nem escutar mais ele. Não, Senhor, eu não terei nada a ver com ele. Mas aquilo não parou Elias. Ele permaneceu firme, simplesmente o mesmo. Quando ele perdeu sua igreja, ele ficou mais firme com Deus ainda. Quando ele perdeu todas as denominações, se voltaram contra ele. Foi então quando ele enfraqueceu. Ele disse: eu sou o único que restou, Senhor. E então estão buscando para me matar, Senhor. Eu sou o único que resta. Eu fiz tudo que o Senhor falou, meu Deus. Eu fui contra tudo estas coisas erradas. Disse: eles me matariam se eles conseguissem. Porém eles estão buscando a minha vida, e sou o único que restou, Senhor. O que eu vou fazer agora, Senhor? Foi então, irmãos, quando nós chegamos nesse ponto de fraqueza: Senhor, eu não dou conta mais. Senhor, a luta está muito grande. Senhor, eu não dou conta mais. Eu estou tão fraco, Senhor. Quando ele se enfraqueceu, mas ainda permanecendo firme, confessando que ele era fraco, mas confessando que Deus era forte, confessando que Deus era maravilhoso, confessando que Jeová era a sua força. Suba a montanha, eu vou lhe dar uma nova mensagem, Elias. Eu enviarei a você uma nova mensagem agora. Eu já lhe tenho dito: vá, condene estas coisas mesmo. Agora eu te enviarei com algo para provar que isto estava correto. Eu mandei você combater as Jezabéis, e isto é minha palavra, Elias. Eu mandei você combater esses pregadores com luva de pelica na mão, que não tem coragem de pregar a minha Bíblia. E você foi e combateu eles. Agora eu vou te dar algo mais forte. Isto estava tudo correto. Sou eu mesmo que estou falando na sua boca, Elias. Você tem feito um bom trabalho, Elias. Irmãos, você tem feito um bom trabalho obedecendo a Deus. Você tem feito um bom trabalho pregando a palavra de Deus. Você tem feito algo maravilhoso, não distanciando da voz de Deus. Você tem feito um bom trabalho, Elias. Você lhes falou acerca daquela primeira dama lá e você combateu. E como eles fizeram? Você condenou Acabe, o rei, e todas as suas coisas modernas, e todas as igrejas modernas. Você foi contra elas, Elias, e eu te mandei e você cumpriu, você obedeceu. E sou eu mesmo que estou falando com você na sua boca, Elias. E você disse aos pregadores de onde vieram. Você foi um exemplo, você permaneceu firme ali, sem nenhuma ajuda de ninguém, sem cooperação de ninguém, sem apoio humano, somente falando aquilo que eu te mandei falar, Elias. Você não teve apoio de nenhuma organização, Elias. Nada cooperando com você, Elias. Porém, você permaneceu com minha palavra, Deus dizendo: Elias, agora eu lhe darei alguma coisa. Desça ali e diga para aquele hipócrita: assim diz o Senhor, não cairá nem mesmo o orvalho do céu até que eu mande. Aleluia! Não vai cair o orvalho do céu, até mesmo que eu peça por isto. O levou para cima da montanha para mostrar-lhe algo. Eu posso vê-lo naquela manhã, vindo descendo aquela estrada de Samaria. Ele não era muito atrativo, não tinha muita aparência, aquela careca brilhando ao sol, cabelos grisalhos e costeletas ao redor de sua face, um pedaço de pele de ovelha. A Bíblia diz que ele era peludo, com pelos por todo o corpo. Imagino que era uma sujeira para se olhar, aquela velha varinha em sua mão, com os pequenos olhos amiudados, olhando diretamente ao céu, descendo a estrada.
e ele supõe que ele agia como um rapaz de 16 anos, quando estava com cerca de 80. Aqui vinha ele descendo a estrada diretamente a Samaria, irmão. Ele, em sua fraqueza, já era forte. Minha força é o suficiente. Não se preocupe com as organizações, Elias. Não se preocupe com eles, Elias. Minha força é tudo que você precisa, diz o Senhor. Recordo de uma vez, de pé ao lado de um grande templo, e eu disse: Senhor, eu não gostaria se eles vissem o meu escritório. O profeta dizendo, parágrafo 274 da mensagem Perfeita Força. Eu recordo, diz o profeta, de uma vez do lado de um grande, enorme templo, e eu disse: Senhor, eu não gostaria se eles vissem o meu escritório. Tão simples, né? Mas Deus disse para mim: eu sou a tua porção. Vê, eu sou a tua porção. Em fraqueza, então, eu estou. Minha força é forte, minha vontade perfeita pode ser feita. Elias, quem quer que você seja, ou Paulo, quando você sair do caminho e vem na sua fraqueza, então você será forte. Eu sou forte em Cristo, o forte que vem e enche-me completamente e me dá a vitória que eu preciso. Eu posso vê-lo descendo diretamente por aquela estrada de Samaria, os velhos olhinhos olhando daquela maneira, rapaz, com um sorriso meio em sua face, um meio sorriso, irmão. Ele chegou diretamente na presença de Acabe. Ele nunca gaguejou nenhuma vez. Aleluia! Ele nunca gaguejou. Um sorriso, meio sorriso em sua face, nunca gaguejou, nunca titubeou, nunca balbuciou. Não, sobre aquele peito tão fraco, palpitava um coração no qual morava o Espírito Santo. Sim, certamente, descendo aquela estrada, caminhou diretamente frente a Acabe e disse: nem mesmo orvalho cairá até que eu peça por isto. Sacudiu os pés, deu meia volta e voltou ao deserto. Disse: aquele foi um bom trabalho, Elias. Deus dizendo para ele: foi um bom trabalho que você fez, Elias. Suba aqui, Elias. Eu tenho ordenado a todos os corvos que te alimentem agora. E se assente aqui em cima. Por um momento, que coisa, quando ele estava fraco, então ele ficou forte. Sim, Senhor, ele sacudiu os céus para que não chovesse. Foi quando se tornou forte, quando perdeu sua igreja, perdeu tudo que tinha, perdeu tudo mais, porém ele permaneceu com a palavra de Deus. Então ele teve poder para fechar os céus e não deixar chover. Aleluia! Perfeita força. Perfeita força. A perfeita força manifestando numa perfeita fraqueza. A fraqueza se torna perfeita com a sinceridade do verdadeiro adorador. Perfeita é uma fraqueza perfeita. O crente verdadeiro adorador, ele sabe que ele não tem força própria. Ele é fraco, para início, para começo de conversa, ele é fraco. Se torna uma fraqueza perfeita, onde Deus pode injetar a perfeita força dele nesta perfeita fraqueza. Senhor Deus e Pai Celestial, todo instante nós confessamos que somos fracos, Senhor. Nós confessamos
que somos fracos, porque nós reconhecemos de uma forma real que somos mesmos, Senhor. O Senhor disse em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. E nós cremos nisto e temos tido a evidência de que isto é verdade. Quantas vezes nós estamos, Senhor, necessitados? Oh Deus! Mas também nós temos uma grande certeza que tem uma perfeita força que nos sustenta, Senhor. Muito obrigado por esta noite, por estas poucas palavras, esta meditação nesta noite. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, seria inútil se nós viéssemos aqui e fôssemos embora e isto não fosse vivificado nos nossos corações. Seria um tempo inútil, Senhor, mas nós cremos que não é inútil. Nós cremos na perfeita força do Senhor. Nós cremos e temos consciência de que o Senhor vivifica isto agora nos nossos corações. Torna isto vivo nos nossos corações, Senhor. Nos corações dos irmãos que vão ouvir, Senhor. Torna isto vivo dentro de nós. Nós pedimos em humildade, com o perdão dos nossos pecados. Guarda-nos de volta para nossa casa, Senhor, protegido por Ti. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Se Deus permitir, nós estaremos reunidos aqui no sábado para louvar o Senhor, para meditar em sua palavra mais uma vez. E assim, se Deus permitir, e se nós estivermos vivos, se Ele não voltar até sábado, nós estaremos reunidos mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Cujo filho que ela amava morreu. O profeta perguntou: como você vai? E ela respondeu dizendo: muito bem. Mas você diz que sua vida pereceu. Você diz até que Deus já te esqueceu. Você chora e reclama, pois esquece que Deus ama e prova aqueles que são filhos seus. Quem conhece Deus, alma satisfaz. Mesmo havendo dor, o coração tem paz. Ele estende as suas asas, nada pode lhe tocar. Quer na bênção, quer na prova, tem paz. A Bíblia conta a história de um rapaz coagido a negar o seu Senhor. Foi lançado aos leões, mas não negou, e da
assim. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Pode o vento soprar e a palmeira balançar, mas os que esperam em Deus estão de pé. Quem conhece Deus, alma satisfaz. Mesmo havendo dor, no coração tem paz. Ele estende as suas asas